Fala, meu povo! A gente ia fazer vídeo de Game of Thrones só na quarta-feira. Cara. Mas a gente tem um grupo maravilhoso chamado Clubinho GOT, Clubinho Sim. Game of Thrones. Sim. Que as pessoas estão com a mente fervilhando desde domingo. Tem gente lá que já assistiu o episódio de estreia da 8ª temporada 10 vezes. E que já sabe todas as falas, Sim. inclusive do episódio. Gente, é o melhor grupo que a internet brasileira já viu na vida. E se Melhores você pessoas. não faz parte dele, o link tá aqui na descrição do vídeo. Vai lá, faça parte. Vambora. Melhores pessoas, melhores teorizadores que estão insistindo para que no hiato entre Game of Thrones e o primeiro spin-off, que será em 2021, a gente leia juntos Olha livros isso. de Game of Thrones. Olha isso. Vocês estão apontando o dedo na nossa cara, pedindo pra gente ler livro com vocês. Pode ser que eu me encante pela ideia. Já ofereceram até, tipo, lê logo, eu pago o e-book, calma, não precisa. Não precisa. Mas, cara, calma, vai dar tudo certo, gente. Vamos uma coisa de cada vez. Domingo, 14 de abril, chegou às nossas vidas a última temporada de Game of Thrones. Junto com ela veio uma nova abertura, veio um novo contexto de história, afinal estamos caminhando para a reta final. Ei. E o que é de praxe num final de história que está sendo contado há muitos anos? Você elevar suas expectativas, você elevar todos os seus achismos e teorias. Sim. E errar e se decepcionar. Exato. Ou chegar à conclusão de que tudo que você estava prevendo estava certíssimo e você é uma pessoa perfeita, sem defeitos, que não erra nada nessa vida. Exato. Enfim, as duas opções são válidas para todo mundo. O fato é que o que a gente sempre fala em todos os vídeos sobre todas as séries e todos os filmes, porque aqui nesse canal a gente ama Game of Thrones tanto quanto ama todos os outros conteúdos. Não há privilégios para nosso querido Trono de Ferro. O que a gente sempre diz é: a única pessoa capaz de apontar o dedo na tua cara e falar tá errado, minha história fala sobre isso e você está interpretando errado, é o dono da história. Exato. Qualquer outro ser humano na face da Terra, mesmo que seja estudioso profundo daquele contexto, apenas tem a sua própria percepção pessoal sobre aquele assunto. É óbvio, essa percepção tem que ser respeitada. É dele. Tá tendo acertado ou não, é da pessoa. Tá valendo. Cada um tem a sua visão, cada um tem o seu jeito de interpretar e, principalmente, cada um tem a expectativa que escolhe para aquele conteúdo. Mas o nosso canal não é um canal de verdades absolutas. Nós somos fãs e conversamos com fãs, falamos o que pensamos e ouve quem quiser. E o que a gente interpreta. Então, interprete Game of Thrones da sua forma. Boa. Tenha suas expectativas do jeito que você achar mais legal ter e acredite ou não no final da história como verdade absoluta, porque ainda temos os livros de George Martin. E aí vai ter outro final. Dono proprietário do rolê inteiro. Mas vamos começar. Separamos 3 perguntas que vocês têm feito bastante nas redes sociais pra gente e principalmente lá no clubinho, que a gente percebeu que tem respostas e interpretações controversas variando de pessoa para pessoa. Exatamente. Então a gente trouxe aqui essas 3 questões para dar para vocês mais ou menos a forma que a gente enxerga de possibilidade e abrir uma nova discussão aqui nos comentários. Digam aqui o que vocês pensam sobre essas 3 questões, porque parece que elas são meio que fundamentais para definir o seu grau de satisfação com a série. Boa. É isso que eu tô sentindo. Qual é a primeira? A primeira grande pergunta é: por que Jon Snow montou no dragão? Que é a pergunta mais bombada nos últimos tempos, e eu acho que ela é a mais bombada por um único motivo. Já estava todo mundo se preparando para odiar esse momento antes da série estrear. Já existia um sentimento negativo disso. Mas também existe um sentimento positivo de ter guerra de dragão contra dragão. Sim. Batalha entre dragões. Todo mundo quer ver. Fogo voando pra todos os lados. Exatamente. Então, pra ter a batalha do dragão, precisa montar no dragão. Exatamente. Eu acho que um dos pontos principais que a gente tem que entender aqui em Game of Thrones é que a história nasceu originalmente lá, quando George Martin decidiu escrever o primeiro livro dele, baseado nos conceitos de RPG. Existem conceitos do livro de D&D sobre dragões. Ele fez a versão dele adaptada baseada nisso. Exato. E ele criou os dragões desse universo
estando eles vindos de um continente específico, de uma família específica, com uma linhagem específica, etc, etc. Tudo isso foi o que ele criou no misticismo e no imaginário dos livros. Mas assim como a gente já falou em outros vídeos, nessa temporada não existe uma conversa direta entre o criador da história e o criador da série. O George Martin saiu da produção da série, da parte de consultoria executiva e da parte de entregar um script por temporada, que era uma coisa que ele fazia questão de fazer, na 5ª temporada. Exato. Desde 2015, a gente não tem o dedinho de George Martin na história. E nessa específica, ele não sabe o que vai rolar. Eles não conversaram ele se sobre absteve. isso. Então a gente pode ter inúmeras justificativas, inúmeros argumentos ou nenhum. Também a gente tem que se preparar para não ter argumentos. Para as coisas simplesmente acontecerem porque elas são assim. Eu acho que essa é uma coisa que os fãs precisam estar preparados, porque em se tratando de uma série muito ágil, de 6 episódios para terminar arco de muitos personagens e guerras e tudo mais, terão coisas, eu acho, dentro da própria história que não serão justificadas. E você vai ter que aceitar que aconteceu. Eu acho que essa é uma delas. Então, eu não tô falando que exatamente essa daqui é esse caso, mas pode acontecer. Pode acontecer de ter coisa ali que as pessoas vão falar, tipo, gente, não tô tendo esse tempo de tela pra ficar te explicando. Só rolou. Tem muita gente que duvida do Jon Snow conseguir subir no dragão de forma natural, pelo fato de que ele não é um Targaryen declarado, ele não treinou. Enfim, ao longo da história de Game of Thrones, muita gente já morreu, já teve muita guerra por conta de dragão. Era uma exclusividade realmente dos Targaryens e tudo mais. A gente chegou a comentar um pouco disso na nossa live de domingo. Inclusive, se você perdeu a nossa live, o link tá aqui na descrição. E se você não tá inscrito no nosso canal de lives, todo domingo a gente faz uma live pós-episódio. Que maneiro. E você pode correr lá assim que termina pra bater papo ansioso junto com a gente. Porque a gente fica se mordendo. Exatamente. Não literalmente. Quase. Mas Depende da teoria. Depende da teoria. Porque dependendo da teoria, a gente até dá uma mordida. Mas assim, a grande sacada, eu acho, de Game of Thrones é que desde 2015, desde a 5ª temporada, ela se desprendeu das amarras dos livros, ela se desprendeu das amarras do próprio RPG, que foi o que originou essa história na mente do George Martin, e ela desbravou um novo mundo, que é um mundo que tá além do universo nerd, que conhece muito essa história e esse tipo de fantasia medieval. Game of Thrones alcançou um universo comercialmente aprovado por pessoas que nunca ouviram falar em RPG. É verdade. A gente recebe muitas perguntas em todos os vídeos de Game of Thrones de gente falando, mas o que é RPG? Então, é muito alheio a qualquer tipo de universo que tenha nascido a história. O público geral, a grande parte do público, não tem os conhecimentos dos livros, de RPG, de outras histórias de fantasia para se basear. Tem muito jogador de RPG que também não tem, né? Tudo bem. Nem todo jogador é advogado da regra. Mas uma coisa é certa. Se o Jon Snow subiu num dragão, sim, a Daenerys, ela permitiu que o Jon Snow subisse num dragão. Ela incentivou. Isso. Ela falou, vai lá, sobe, vai dar tudo certo. Mesmo sabendo quão perigoso isso pode ser. Sim. Né? Mas ela sabe, ela passou por isso, né? Exatamente. Ela se machucou muito antes de conseguir subir no Drogon. A grande dúvida que tá rolando na internet brasileira é... E ela já tinha uma noção de que ele era um Targaryen ou não? Não. Eu acho que não. Então, a história não mostra pra gente em momento nenhum que ela sabe de alguma coisa. Eu acho que ela não sabe de nada, não. Aliás, não saber de nada deve ser tradicional de Targaryens. Outra coisa é, o dragão é um cachorro da Daenerys que ela fala, pode subir no dragão e o dragão ajuda? Não, o dragão quis. Ah, sim, eu fiz analogias a cachorros na nossa live e continuo fazendo, porque é um animal, não desfaço das minhas analogias. Eu não duvido que tenham cachorros muito burros aí pelo mundo, mas o nosso é muito inteligente. É muito inteligente, ele não faz o que eu mando. Se eu falar assim, cachorro, vou subir na sua costa, ele faz assim pra mim, ó. Não, até parece. Ele faz, Beto. Até parece. Beto é incrível. Mas aí o que acontece? O dragão, em todas as mitologias e histórias de fantasia, é um ser muito inteligente, de muita sabedoria. Sim. Esses dragões não são dragões centenários. Sabedoria se vem com o tempo. É milenar. Milenar. Esses dragões estão aprendendo ainda. Então, eu vejo esses dragões, por mais que eles sejam dragões que acabaram de chegar na fase adulta deles,
E não são dragões tão experientes assim. Eles são domesticados, né? Exato. É bem diferente a forma... Por mais que o Drogon seja um pouco mais ousado e se jogue mais, assim, desafiando a Daenerys em diversos momentos ao longo da história, ainda assim são dragões domesticados. O que esses dragões na vida deles aprenderam é o seguinte: se eles se rebelarem, pelo menos o Rhaegal é assim, se algum deles se rebelar, eles vão ficar presos numa caverna. Foi a única missão que eles tiveram. Aí eles saem e eles se comportam e nunca mais eles vão para aquela caverna. Não importa se é gente, não importa se é cachorro, não importa se é dragão. Se você é escravizado e acorrentado, você tem algum trauma por causa daquilo. Exato. E ele está obedecendo a Daenerys, sim, que é a mãe dele. Então, eu acho que não existe essa certeza de que ele está obedecendo, sim. Eu acho que existe a probabilidade dele estar obedecendo. Tá. Mas não tem como a gente dizer que é certo que é isso. Não tem como dizer se é o sangue Targaryen que prevalece. Assim como não tem como dizer se é puro carisma. Ou não tem como dizer que não é nada. Como eu falei, a série pode cagar na nossa cabeça solenemente e não explicar absolutamente nada disso. Boa. Aí vem a parte da expectativa versus realidade. Cabe a nós, como fãs, nos satisfazermos ou não com o que a história apresenta. O mundo tá cheio de histórias que decepcionaram os seus fãs. Não seria a primeira vez. Eu acho que a gente tem que se preparar para todos os tipos de finais, para todos os tipos de explicações e para todos os tipos de expectativas que a gente pode gerar nos próximos episódios. Eu já vi que teve muita gente se decepcionando com coisas simples. Por exemplo, por que a Arya não estava lá recebendo o Jon Snow e a Daenerys em Winterfell? Ela teria sido fundamental. Teve gente que realmente se incomodou com isso. E teve gente que não se importou nem um pouco com essa situação. Tem outra coisa que eu tô pensando aqui agora. O Jon Snow demonstrou certa similaridade ali em estar junto, encostar no dragão, mostrar que, tipo, primeiro ele chamou de essas feras são maravilhosas. Ela falou, não vejo como fera, eu vejo como filho. Aí ele falou, tá, entendi. Aí tem outras pessoas que ajudam a Daenerys com os dragões, porque os Dothraki vieram falar com ela, e aqueles Dothraki que alimentam os dragões, eles não têm medo dos dragões, concorda? Eles estavam tomando conta mesmo. Então, existem outras pessoas que tomam conta dos dragões, mas só ela escolheu o Jon Snow pra fazer esse passeio com ela. Eu acho que ela está incentivando pra ter alguém do lado dela com as mesmas coisas que ela, porque todo mundo vira pra ela e fala assim, é fácil te matar numa guerra porque tu é a única que voa no dragão. E não tem ninguém que te ajuda nesse momento, porque tu tá sozinha, tu é um alvo fácil. O Tyrion falou isso pra ela, né? Como estratégia de guerra, é péssimo ela ficar voando sozinha como um dragão. Agora, se tiverem 2 dragões voando, um pode ajudar o outro. Eu acho que pode ser, mas eu também acho que a gente precisa também diminuir um pouquinho o nível de inteligência que a gente coloca na Daenerys. Eles dois, tanto a Daenerys quanto o Jon Snow, são personagens muito novos. Eles viveram coisas muito pesadas de guerra, mas eles são imaturos, eles são muito jovens. O que a Daenerys aprendeu, ela aprendeu estudado. Ela não aprendeu vivendo, na maioria das vezes. Ela teve muita lição que acrescentou. A conversa dela mesmo na 7ª temporada com o Varys lá em Pedra do Dragão é uma prova do quanto ela é teórica nos conhecimentos dela. Ela falou pra ele assim, você já traiu um monte de gente. Aí o Varys falou, traí porque eu achava que eles não estavam corretos. Aí ela disse, então você vai me prometer uma coisa, se você achar que eu não tô correta, você vai me avisar antes de me trair. Você vai me dar essa dúvida. Essa opção. Pra eu poder te convencer ou melhorar antes de você me trair. É tipo ela que o Tyrion, muito teórica, é tipo sabe? que o Tyrion faz com o Bronn, né? Exato. Tipo, se alguém pedir pra tu me matar, me avisa. Ela arriscou, sabe? Ela é muito teórica. O Jon Snow também é muito teórico nos conhecimentos dele. Total. Ele não sabe por que ele tá vivo. Ninguém ali tem conhecimento pleno sobre seu destino e a sua própria existência. Então eu acho que eles podem se permitir errar dentro da história, eles podem se permitir falar muita besteira dentro da história, e esse tipo de atitude de 2 personagens imaturos, por mais que para nós, fãs, eles sejam heróis prometidos, herdeiros do trono, os Targaryens de direito que montam em dragões, para eles são só um casal apaixonado mesmo. E eu acho que é ridículo assim que a gente tem que ver a história. É um casal e eles estão fazendo burradas e eles estão voando em dragão, indo pra cachoeira no meio de guerra.
Caraca, eles estavam conversando sobre estratégia de guerra. Os Dothraki chegaram pra ele e falaram assim, olha só, eles comeram tantas ovelhas e tantos não sei o quê. Aí ela começou a ir, ele foi atrás. O que aconteceu? Ah, os dragões não estão comendo. Foram do nada. Eles estavam voando de dragão. Cara, a sequência de fatos não faz sentido. Por si só. Lembra? Eles estavam falando sobre guerra. Lá no quintal lá de Winterfell. Então, não tem cabimento a sequência. E eu acho que o que a história quer mostrar pra gente é que não é pra ter. Esse casal não é pra ter cabimento. Eles estão apaixonados, e aí aqui você pode ser dois tipos de fãs que acreditam no que quiser. Eles podem estar apaixonados porque eles estão apaixonados, porque dois jovens bonitos, sedutores, com bundas bonitas se apaixonaram. Sim. Ou eles são Targaryens e existe uma atração natural de sangue entre eles. Isso pode acontecer. De você ter uma atração natural para outra pessoa e você não entender aquele nível de atração que você tem que estar junto. Pode ter rolado isso, sabe? Então acho que a gente tem que diminuir um pouquinho a nossa expectativa com relação ao nível de inteligência da Daenerys e do Jon Snow. Não tem. Exato. Não é tão grande assim. Mas enfim, é o que a gente sempre fala. Essa é a nossa percepção e é a forma que a gente decidiu ver Game of Thrones. Se você tem outra percepção, deixa aqui nos comentários. Se essa live, já tô confuso. Se esse vídeo estiver em estreia, a gente tá aqui do lado conversando com vocês. Vai comentando. Então vai comentando aí. Vamos pra próxima. Lembrando que tudo pode mudar. O próximo domingo, outras coisas podem acontecer. A gente vir aqui e falar, meu Deus, eles são os personagens mais inteligentes dessa história. E tá tudo bem. Não sou eu que escrevo Game of Thrones. Eu tô aqui só tentando adivinhar o futuro baseado em nada. Basicamente é isso. O segundo ponto é, por que o Corvo de Três Olhos parece insensível? Teve muita gente incomodada com a presença estática do Bran, tanto na 7ª temporada quanto agora. Mais uma vez, expectativa. Sim. Foi criada uma expectativa nesse 1 ano e meio de que o Bran iria retornar, ele iria ser diferente, iria mostrar os poderes dele, iria fazer acontecer. A gente ia ver o Corvo de Três Olhos como a gente nunca viu. E pode acontecer, tipo, existe tudo pra isso acontecer. Foi só o primeiro episódio. E, cara, ele já tinha prometido, o próprio ator já tinha prometido que nessa temporada a gente não veria o Corvo de Três Olhos tão robótico. A gente veria ele interagindo mais. E realmente, assim, todos os pitacos que ele deu no primeiro episódio foram pitacos incríveis. Aí teve muita gente, inclusive virou meme, ele parado o tempo inteiro stalkeando alguém, falando que tá com medo de ir na cozinha e ter o Bran lá parado te olhando. É o melhor meme, eu dou risada toda vez que eu vejo esse meme. Mas assim, ele tá ali, sabe? Ele tá presente, ele tá observando. E eu acho que o maior superpoder do Corvo de Três Olhos é o poder da observação. E ele faz isso na vida real, ele faz isso na consciência dele indo pro passado, pra história de Westeros. Ele é um cara que busca conhecimento. Esse é o objetivo principal do Corvo de Três Olhos. Então, se a história está acontecendo ali, a olho nu, na frente dele, ele vai ficar observando. Eu acho que ele tem muita coisa acontecendo na cabeça dele. Eu acho, inclusive, que pode ter consciência dividida na cabeça dele. A gente não sabe como funciona. Do Bran e o Corvo estarem ali na cabeça dele. E ele estar parado no pátio de Winterfell olhando pra alguém não significa que parte da consciência dele não esteja olhando outras coisas. Que ele não tenha, sei lá, o reflexo dos corvos que estão voando ali pela região, com a imagem passando aqui na cabeça dele também de alguma forma. Porque a gente tem a perspectiva do Org, que é de virar o olho e tal, e se conectar com o animal. Isso é uma parada. Só que a gente não sabe se já é a evolução dos poderes dele, ele não apresentar os sinais que ele apresentava antes. Pode ser alguma coisa do tipo. Pode ser. Eu acho que a parte mais errada da interpretação sobre tudo isso que está sendo apresentado em Game of Thrones é você falar, não tem como isso daqui acontecer. Como você sabe? Você tá escrevendo Game of Thrones? Não tá. Não tá. Então, não seja tão radical para não estragar a sua própria experiência. O correto é, tipo, eu li os livros, eu gosto de uma certa determinado fator de uma história e não gostei dessa adaptação. Assim. Exato. Não gostei da forma que tá. Aí, ok, você não gostou, um montão de gente gostou, a gente respeita você e você respeita uma galera. Acabou. Exato. Convivência, gente. Vamos aprender a ter bom senso de convivência. E não achar que é dono da verdade. Porque é legal quando a gente não sabe. É legal quando a gente não sabe. E é legal quando a gente é humilde e diz que não sabe, sabe? Porque é uma história e a gente tá acompanhando essa história. É tão mais divertido criar uma expectativa em cima daquilo do que a gente imagina
e não baseado em bíblias, enciclopédias e anos de leitura, não tem cabimento. Mas enfim. Terceira grande questão também que tem muita gente em dúvida é sobre a sucessão do trono. Ah, sim. Muita gente dúvida porque Daenerys é filha do rei, é a irmã mais nova do Rhaegal, que era o pai do Jon Snow, e o Jon Snow, como filho do Rhaegar, é teoricamente o herdeiro do trono. E aí tem pessoas falando assim, cara, se o pai do Jon Snow morreu, o segundo irmão, que era o Viserys, morreu também, e a Daenerys é a terceira, a filha do rei, a terceira original. filha do rei, ela, por ser mais velha, por ser a filha do rei, ela deveria ser a herdeira do trono e não Jon Snow. Só que não é assim que funciona. Pelo menos, vamos usar aqui, referência, coroa britânica, que é, pelo que dá a entender, a base do George Martin para a criação do que ele quiser de regra ali no negócio. Mas, novamente, a série pode falar assim, gente, mas quem é a coroa britânica, né? Eu inventei a minha regra de sucessão aqui e eu faço o que eu quero da vida. O George Martin, ele pode, em qualquer momento, virar e falar, não, nos meus modelos de monarquia, não segue o mesmo modelo. Exato. Mas eu acho que ele já teria falado alguma coisa antes. Até agora, parece que é a mesma coisa. Como é que funciona o modelo de monarquia Então, britânica? existe uma linha de sucessão, uma linha de reinado que vem, por exemplo, vamos pegar um exemplo real aqui. A Rainha Elizabeth. Literalmente, vamos pegar um exemplo real. A Rainha Elizabeth que tá no trono agora, lá na Inglaterra. Sim. O pai dela não era o herdeiro original da coroa britânica, era o irmão dele mais velho. Ele abriu mão do trono, ele renunciou ao trono, deixando no colo do irmão dele, que não pediu pra ser rei. O irmão dele era extremamente despreparado, ele não havia sido treinado pra ser rei, e ele foi treinado depois de assumir. Ele foi um péssimo rei. Ele é considerado um péssimo rei por muitos historiadores. Outros têm algumas defesas com relação à monarquia da parte dele. Porque como qualquer pessoa do mundo faz coisas boas e coisas ruins na sua vida. Erros e acertos. Exato. Ele morreu. No momento que ele morreu, a Rainha Elizabeth assumiu o trono, mas ela estava sendo preparada, porque o pai já tinha sido eleito é ótimo, já tinha sido colocado no trono da Inglaterra. Aí a linha de sucessão passou para a família dela. Exato. E aí ela passou a ser treinada para isso, ela era a filha mais velha. Ela assumiu ainda completamente despreparada, mas a linhagem dela se tornou a linhagem oficial da coroa britânica. Príncipe Charles, o filho mais velho, ele é o herdeiro direto do trono. Príncipe William, filho mais velho, ele é o herdeiro direto do trono. O príncipe Harry, por exemplo, ele tem algumas regalias na vida dele porque ele não é o herdeiro do trono. Mas ele faz parte da nobreza. Ele faz parte da nobreza, ele é da família real, mas ele não é herdeiro do trono. Aí você fala assim, tá, Cris, então você tá me dizendo que o príncipe Harry, ele tem um filho, vai ter um filho agora, com a Meghan. Aí o príncipe William tem um filho mais novo. Tem um filho mais velho também, né? O menininho lá, que eu esqueci o nome dele. Se acontecer qualquer coisa com o príncipe William, quem assume é o filho do William criança e não o Harry? Sim, porque a linhagem de sucessão é do Harry. É do William, não tem nada a ver com o Harry. Espero não estar confundindo mais ainda. Cara, botou muito nome, claro que sim. Vamos trazer pra Game of Thrones que é mais fácil. Tá. O Rhaegar, ele é o herdeiro do trono. O filho dele é o Jon Snow, também conhecido como Aegon Targaryen, sexto de seu nome. A não ser que exista um irmão mais velho do Jon vivo. Exato. Se existir, esse irmão mais velho do Jon seria o herdeiro oficial do trono por ser o mais velho. Exato. Caso não exista, Jon é o único filho vivo, ele é o herdeiro do trono. Ah, mas a Daenerys é filha do rei. Não importa. Ela não é da linhagem de sucessão. Exato. Ah, mas como é que vai... Mas lá em Game of Thrones, não é o filho mais velho, é o escolhido. Tá bom, então ela pode ser. Mas não tem ninguém pra escolher. Então eles têm que decidir. É complicado porque é ficcional. Pode ser inspirado em conteúdos da vida real, mas ainda assim é uma história ficcional. Então existem regras de sucessão de trono da vida real que vão ser explicadas. Não é o momento. É tipo o que o Jon Snow tá falando no primeiro episódio todo. O título não vale de nada. Exato. Depois da guerra, uma coroa na cabeça não vale de nada. Exatamente. Por quê? Porque amanhã pode bater um montão de morto-vivo aqui na porta e acabou toda a estrutura que a gente discute, todas as picuinhas que a gente inventa, todos os disse-me-disse e fofoquinha que todo mundo faz. Não faz a menor diferença. Como é que isso deve ser decidido? Vai sentar Jon Snow e Daenerys em algum momento e vai falar assim, tá, quem vai ser o rei e rainha? Vamos casar? Vamos casar? Então os dois são rei e rainha. Acabou. Ah, não vamos casar. Então tá, você é o sucessor. Vamos guerrear por causa disso? Então eu vou falar, não quero guerrear com você.
Ela fala, então eu sou a rainha. Ele fala, eu nunca quis ser rei. Eu nunca quis ser rei. Ou então ela vai virar e falou, não, você é o... obedecendo a linhagem da minha família, você é o rei. E acabou. Agora, o que tá gerando todo o frenesi dos fãs é porque todo mundo sabe que a Daenerys luta há anos pra ser a rainha. Ela não vai largar a mão desse osso, que é o propósito da vida dela. O Jon Snow nunca quis ser rei. Só que nesse momento, o melhor amigo dele virou pra ele e falou assim, ela é louca. Ela matou meu pai e meu irmão porque eles não quiseram obedecer a ela. E ele, não podemos esquecer há pouco tempo, virou pro Tyrion lá em Pedra do Dragão e falou, eu sou um prisioneiro aqui, em Pedra do Dragão. Aí o Tyrion falou, não, tu pode ir embora na hora que você quiser. Ele falou, não posso. Porque se eu não me ajoelhar a ela, não vai existir mais reino, não vai existir mais nada. Eu tô sendo obrigado a me ajoelhar a ela pra eu ser interpretado como alguém que tem consideração nesse universo. Ele já se sentia mal pela forma que ela estava agindo com ele. Ele superou por conta de tudo que aconteceu depois. Mas agora o Sam trouxe esse sentimento de volta pra dentro dele. Esse sentimento de que ela enlouquece na hora que ela quer que alguém ajoelhe. Então, ela não aceita, não. Eu acho que a série tá montando uma história pra ter uma curva de aprendizado e humildade da Daenerys. Eu acho. Dela se provar nessa temporada. Dela não se provar louca pra ela mesma. Exato. Inclusive, porque é uma dúvida que ela tem. Ela tem medo de ficar louca que nem o pai. O que ela fez com o Sam é uma prova dessa pitada de loucura, porque ela não tinha que falar sobre isso naquele momento que ela tava falando bem com ele. Ela não demonstrou sentimento. Exato. Ela falou, eu matei seu pai e seu irmão. Aí ele falou, dá licença. Ela, claro, toda. Cara, ela não se importou realmente, assim. Então eu acho que a gente tem que estar preparado para essa curva de aprendizado da Daenerys, que pode culminar num final que muita gente não quer. Que é aquele final que tem muita gente já resumindo pela internet, que é, cara, eu não vou aceitar uma Daenerys ter percorrido continentes, ter andado, sofrido, perdido um monte de coisa para no final ela o Zé Bundinha do Jon Snow assumir o trono. Eu sei que tem muita gente com medo disso acontecer. Só que se isso fizer valer o fato de que a Daenerys talvez tenha pitadas de insanidade como o pai dela tinha, o melhor pro povo é que o Jon Snow assuma. A gente não sabe o que vai rolar no final. Eu acho que a gente tem que torcer pelo final que mais nos agrada e lá no final ver qual é. Mas, de novo, não existe opinião certa, não existe opinião errada. Existe gosto, existe empatia, existe afinidade. Com o que você se aproxima mais de felicidade em Game of Thrones? Se agarra nisso, que é isso que vai determinar o seu nível de expectativa. E lá no final da 8ª temporada a gente vê qual é a realidade. O maneiro é que existem muitas séries que vão chegando no seu final e o final é óbvio. Sim. Olha, para 3 assuntos que surgiram no primeiro episódio, quantas possibilidades a gente tem. Com certeza. Eu acho que isso que a gente tem que falar, caramba, que bom que eu gosto de Game of Thrones e que bom que não é tão fácil de pensar nele assim. Cara, é vida real. É, cara. Game of Thrones é muito vida real. Eu vou aqui montar meu dragão agora. Não, a partir do momento que você decide sair de casa e arriscar em alguma coisa, essa alguma coisa pode dar certo ou errado. Para toda decisão que você toma na vida, existem pelo menos 2 caminhos possíveis de destino para você. Olha isso. Eu acho que o que torna Game of Thrones tão apaixonante é exatamente isso. As infinitas possibilidades de explicações, argumentos e finais que a história pode trazer pra gente. E não tem como você agradar todo mundo. Vai ter gente se arrastando em posição fetal desesperada porque não gostou, e vai ter gente ovacionando a série pra sempre. E é por isso que ela é incrível e é por isso que ela é um fenômeno mundial. Comenta aí o que você acha dessas 3 questões que a gente quer saber, a sua opinião sobre Game of Thrones. Eita! Que só começou, mas já tá dando o que falar, Brasil. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.